Bem-vindos a mais um episódio de Líderes de Sucesso. Eu sou Matheus Lorenzi, CEO e cofundador da Rossetto Lorenzi, Estratégia e Gestão de Negócios. E hoje a gente está aqui, estou com o meu querido amigo, colega, apresentador Thiago Balbinotti e também o nosso convidado de hoje, outro Thiago Stift, da RBN Tecnologia. A gente vai conhecer um pouco mais desse mundo de tecnologia. Tem dois caras aqui que sabem muito disso, então vou aprender bastante hoje. Aproveitem aí. Beleza, bom, Thiago, seja bem-vindo aí, por favor, se apresente brevemente aí para nós antes da gente começar esse bate-papo. Maravilha, então, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse dia, poder falar um pouco sobre empreendedorismo, sobre a RBN Tecnologia, né? Como vocês disseram, então, eu sou o Thiago Stift, né? Sou CEO, estou como CEO e sou fundador da RBN Tecnologia, e nós trabalhamos, então, com esse mercado de tecnologia, provendo sustentação, provendo segurança e infraestrutura para empresas, né, que trabalham, que utilizam tecnologia. Muito bem, bom, vai ser um bate-papo aí bem interessante, mas antes, vamos para os nossos comerciais, depois a gente segue aqui para conhecer um pouquinho mais de um líder de sucesso hoje da área de tecnologia, aí, o Thiago Stift. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. Bom, vamos lá, Thiago. Para começar, a gente sempre quer, apesar que eu já te conheço um pouco, mas a nossa audiência ainda não, conta um pouquinho da tua história, principalmente como é que foi iniciar a RBN, né? Começar essa trajetória aí que já tem alguns anos de empreendedorismo. Então, nos conte aí um pouquinho como é que foi esse início, né? E como que foi o gatilho que te fez a empreender. Ou seja, a gente sabe que tem sempre aquele momento assim decisório. Vou empreender ou não vou empreender? Então, compartilhe um pouco conosco aí para a gente começar esse bate-papo. Certo. Eu comecei a empreender muito novo, muito jovem, né? A minha história profissional, eu gosto de dizer que ela iniciou quando, lá em 1993, o meu pai decidiu comprar um computador. Naquela época, era algo que não se tinha muito acesso, né? Não era comum, né? E eu me lembro de uma reunião de família, assim, que meu pai trouxe para nós, assim, que ele estava pensando, ou ele comprava um segundo carro, né? Carro para minha mãe, que lecionava, era professora, para ir para o colégio e tal, ou ele comprava um computador. Era mais ou menos essa a equiparação do investimento que se fazia na época para um computador, né? E então a família acabou optando por adquirir um computador. E eu achei o máximo quando eu então pude me sentar na frente de um computador e começar a descobrir o que um computador podia fazer, né? E a partir dali eu comecei a me interessar pelo assunto e isso se tornou uma profissão. Em 94, eu fui contratado para trabalhar, eu tinha 14 anos na época, e fui contratado para trabalhar numa clínica médica, porque eles haviam informatizado essa clínica, e o pessoal que trabalhava na clínica, os médicos, enfermeiros, secretárias, não sabiam utilizar adequadamente os computadores, e me contrataram para dar esse apoio para o dia a dia ali, né? Ali, eu pude, então, ver o potencial da tecnologia dentro de um negócio,
Comecei a trabalhar, por exemplo, na automação de laudos de exames endoscópicos, exames de ecografia, né? Então, aqueles laudos, resultados, às vezes, que o paciente tinha que voltar no outro dia para buscar, começaram a ser entregues poucos minutos após o exame realizado. E eu vi assim, poxa, isso tem grande potencial para os negócios, né? E foi um caminho natural, né? Eu comecei a me aperfeiçoar na parte técnica, né? Comecei a entender um pouco mais na época de redes, de servidores, né? Como que funcionavam essas conexões entre os computadores, né? Ajudei a implementar uma rede de computadores com servidor nesta clínica. E a partir dali, foi um caminho que me escolheu, porque as pessoas começaram a me procurar para pedir auxílio nessa área, né? Outras clínicas, outros médicos começaram a entrar em contato comigo. Olha, também quero informatizar a minha clínica, me ajuda com isso. Comecei a trabalhar ajudando essas empresas, né? Depois de outros segmentos começaram a entrar. E aí isso se tornou naturalmente um negócio, né? Então, em 1998, eu abri, então, o meu primeiro CNPJ, né? Que me acompanha até hoje, né? E comecei, então, a trabalhar somente com a minha empresa, né? Atendendo a clientes, tanto na época, empresas, quanto também pessoas físicas, né? Mas já com esse foco de atender negócios, né? E também, já desde ali, trabalhando muito nessa parte de infraestrutura, né? Servidores, redes, né? Nessa parte que sustenta a operação do negócio, né? Bom, nessa área, então, Thiago, nessa época, na verdade, foi não só empreender, mas desbravar, porque eu lembro que tinha poucas empresas que atendiam naquela época, e essas poucas empresas, elas também, acho que estavam ainda descobrindo muita coisa. Eu lembro que a gente tinha algumas situações lá que demorava para se resolver, não tinha tanto acesso assim à informação. Então, fala um pouquinho melhor como é que foi também esse desafio de empreender numa área que não tinha, talvez, que também teve que ser desbravada, né? Não era só uma empresa mais tradicional que é só empreender e já tem um caminho a ser seguido. De fato, era bem diferente, né? Não tinha a informação que a gente tem hoje, né? Não tinha acesso à informação como se tem hoje, né? Quando eu iniciei ali, ainda trabalhando nessa clínica, em 94, 95 ali, estava começando a se falar de internet, né? Internet discada ainda, né? Naquelas conexões via modem, que fazia aquele ruído característico, né? E demorava uma eternidade para carregar uma página, né? E mesmo assim, não havia conteúdo, né, disponível, trazendo dicas, né? Não existiam muitos fóruns para tu colocar as tuas dúvidas lá, ou entender pessoas que tinham passado por problemas semelhantes, né? Então foi meio desbravando mesmo, né? Me lembro, assim, nos primeiros trabalhos que eu fiz, assim, coisas que depois era relativamente simples, mas as primeiras vezes, assim, de passar a noite, virar noites, tentando encontrar a solução, né? Trabalhar, às vezes eu pegava para fazer uma migração de um servidor. Começava na sexta-feira, porque segunda-feira a empresa tinha que estar operando normal, né? Cara, aí não dava certo alguma coisa. Então eu ficava ali, às vezes, virado de sexta-feira até domingo, porque tinha que estar funcionando tudo na segunda-feira, né? E não tinha para quem ligar, não tinha como entrar na internet lá, dar um Google lá, né? Não tinha chat GPT. Quanto mais chat GPT, né? E inteligência artificial, que ajuda hoje bastante também a construir scripts, a criar alternativas. Encontrar muito erro também, né? Em código. Encontrar erros, né? Isso lá em Camaquã. Isso lá em Camaquã, Onde vocês estão até hoje. Isso, começamos lá em Camaquã, né? Mas lá naquela época ali, a gente já começou a fazer alguns serviços aqui para Porto Alegre,
para a região metropolitana aqui em algumas clínicas médicas, né? De fazer redes, essas coisas assim, né? E era muito diferente, né? Os equipamentos eram diferentes, a tecnologia que se usava na época, hoje não existe mais, né? Eu comecei a trabalhar com MS-DOS, instalar o Windows 3.11. O servidor de rede que a gente usava na época era Rede Novell, né? Que era uma rede que era muito boa e tal, né? Mas hoje ela não existe mais, praticamente inexistente no mercado, né? As tecnologias mudaram. Aquele conhecimento técnico, né, que se tinha na época, hoje ele não tem muita utilidade, né? Mas aquela nossa escola de ter que encontrar soluções, de ter que buscar alternativas, de ter que enxergar caminhos para a gente resolver os obstáculos que iam surgindo, isso foi um aprendizado muito bom, né? Que às vezes a gente percebe que falta hoje numa geração que recebe as coisas mais prontas, né? Às vezes, às vezes as respostas parece que estão claras para nós, mas para a geração mais nova tem alguns obstáculos que eles não conseguem, não. Tendência toda de construção, né? Deixa eu até te fazer uma pergunta, assim, na verdade. No meu olhar sempre é mais para a parte de estratégia, finanças, né, negócios. Aí eu fiquei curioso com algumas coisas que tu comentou até o momento. Primeiro foi da decisão lá atrás, onde basicamente não existia esse mercado de tecnologia, de teu pai, tua família, vocês terem decidido comprar um computador, né? Isso já foi um ponto bem interessante, assim, de alguma visão, alguma estratégia, alguma coisa por trás, mesmo que seja intuitiva, né, ter acontecido. Depois eu achei muito interessante o teu ponto ali, que eu acho que vincula muito com o que o Thiago faz hoje, que é automações. Já naquela época tu já buscar uma coisa que ainda hoje é muito latente cada vez mais. E também tu já tu nichou já logo no início no mercado. Então foram algumas estratégias de negócio interessantes que tu já foi pro mercado, iniciou, né, nichou parte de médica clínica, né? Uhum. Então, conta um pouquinho mais por esse viés, assim, o que aconteceu, por que isso aconteceu, qual foram as tomadas de decisões, o que embasaram elas, né? Certo. Bom, na época, essa história, quando nós compramos o primeiro computador em casa, né? Essa escolha dos meus pais de investir nisso. Na época, o meu pai era funcionário do Banco do Brasil, né? E a minha mãe lecionava, ela era professora de português e literatura, né? Então, assim, o meu pai, por estar trabalhando no Banco do Brasil, ele já percebeu ali algumas coisas relacionadas à tecnologia, né? Ali os computadores sendo inseridos nesse meio, e ele teve uma percepção de que isso era algo importante para o futuro, né? E ele teve essa visão e trouxe esse investimento para a família, que beneficiou toda a família, né? Meus irmãos também, a minha mãe começou também a usar os computadores para preparar ali alguns conteúdos para lecionar, né? As provas e tal. Então foi algo que trouxe um benefício também para toda a família, mas ele teve essa sacada, né? Meu pai sempre foi muito importante para ele essa questão de família, né? Um cara que sempre cuidou muito bem da família, cuida muito bem da família. E então ele quis investir isso na família, ele sempre priorizou investimentos relacionados à família, né? E essa sacada que tu comentou, Matheus, de trazer essa impacto para o negócio, foi algo que, como eu disse, assim, parece que eu fui conduzido para isso, pelo dia a dia. Não foi algo que, pelo menos intencionalmente, eu escolhi, mas eu vi, poxa, isso é interessante, cara. Os caras que estão investindo estão tendo diferenciais, né, de coisas que antes levavam tempo para fazer, que demandavam mais atenção, agora são mais simples, né? Então, pequenas automações. Quando eu falo em automações, às vezes a gente, quando fala em tecnologia, parece que é algo muito complicado e sofisticado, mas às vezes são coisas simples, né? Por exemplo, essa diferença que eu comentei que teve no tempo de entrega de um laudo, foram macros que eu utilizei, automações dentro do Word, né?
que tinham conteúdos pré-prontos ali, e a gente ia selecionando, ia trazendo esses conteúdos para um arquivo de Word e imprimia o laudo. Em pouco tempo estava na mesa do médico já para ele fazer a conferência e assinar o laudo, né? Então, isso eu vi, cara, é o caminho. Isso tem impacto nos negócios, né? E o nicho foi algo que eu sempre gostei, né? Porque a infraestrutura é algo legal, assim, porque é muito hands-on também, né? Tu tem que ali fazer e tal. Eu não tinha muita paciência para sentar na frente do computador e ficar escrevendo código. Eu nunca gostei disso, nunca foi a minha área, né? Então eu sempre gostei, assim, de configurar um servidor, instalar um sistema operacional, né? Tem que colocar uma placa de rede, mexer num cabeamento, sempre foi algo que eu tive, assim, gosto por fazer, sabe? Então fui sendo conduzido para isso. Não, interessante que muito comum, né, os empresários, ou quem tá querendo montar um negócio, eles têm ideias, têm vontade, até sabe o que gosta, que eu acho que é importante, né, ter esse autoconhecimento, saber o que tu gosta, mas não vai lá e toma a iniciativa, né? Então, e teu pai fez isso, depois tu fez isso, eu acho que esse é uma grande sacada do empreendedor, que é o cara que vai lá. É um ensino. É isso aí, é o cara que vai lá e tem alguma ideia, mesmo que não tá perfeito, vai lá e faz, né? Então, muito bacana. Falando de automação, porque às vezes a gente fala de automação, o pessoal acha que é uma coisa muito nobre. Na verdade, antes até mesmo da tecnologia já existia automação. Já foi pensado em automações de maquinários e tudo mais, justamente para ganhar eficiência, diminuir tempo e tudo mais. Eu lembrei de uma situação engraçada quando eu era criança, nessa época aí que eu comecei a ter acesso a computador por causa da loja do meu pai, que eu tive a grande ideia, aquele pensamento assim, sem nada para fazer, uma criança que só usava o computador para jogar Mario, eu tive a grande ideia de, poxa, em vez de abrir cada ícone que tem aqui na área de trabalho, eu vou selecionar todos e vou dar um Enter. Só que imagina um computador 95, Windows 95, a maioria das pessoas mais jovens talvez não vão saber o que é, mas imagina um computador muito, muito, muito inferior em capacidade, abrindo umas 30 coisas ao mesmo tempo. Travou o computador, gerou todo um problema. Eu lembro que eu achei que eu tinha acabado com todo o computador, né? Tinha queimado o computador. A gente teve que chamar alguém para dar suporte lá. Meu pai teve que chamar o cara que dava suporte para nós na época. E isso ficou marcado na minha memória, porque eu imaginava que o computador tinha mais até potência ou possibilidade do que talvez ele realmente tinha naquela época. Mas justamente a ideia de já pensar, poxa, se eu abrir isso, ao invés de ter que abrir uma coisa de cada vez, eu vou tentar abrir tudo ao mesmo tempo. Hoje a gente consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Na verdade, até a juventude hoje, essa relação de velocidade, ela mudou muito, né? Naquela época nós achávamos que aquilo lá era ganho de velocidade. Hoje aquilo lá para nós é muito devagar, não teria como voltar para aquele ritmo. Mas eu comentei, eu quis contar essa história porque, Thiago, eu queria saber, nessa época aí, alguma história, alguma coisa que tu pode compartilhar conosco aí que também tenha sido meio cômico, assim, que tu achou que ia resolver um problema e, na verdade, tu acabou criando talvez algum outro problema maior, porque acho que essas experiências marcam, mas também ensinam muito. Eu lembro que aquilo ali me ensinou, mas também me despertou interesse para entender melhor como é que funcionava o computador e tudo mais. Eu não fui para a área da infra, né? Mas a parte ali de sistemas, de softwares, eu lembro que também me despertou um interesse, tanto que logo depois eu fui fazer um curso de informática, então acabou me despertando um certo interesse. Primeiro eu achei que tinha acabado com tudo, mas depois acabei me interessando. Então, alguma história aí que tenha sido interessante também nesse início e que tu possa talvez compartilhar conosco aí, Thiago. Me identifico com essa tua situação, tá? Porque eu também estraguei muito o computador lá em casa. Várias vezes, porque eu tentava instalar, fiz um cursinho de informática na época, e vi, por exemplo, que tinha uma versão do MS-DOS, que era antes de Windows, não era um ambiente gráfico, ainda era a tela terminal. Preta, tela preta lá, isso. Que todo mundo vê às vezes no filme, coisa e tal, é isso aí, pra quem não sabe. Exatamente. E existia uma versão mais nova do MS-DOS, eu descobri no curso de informática básica que eu fiz. Então eu disse, vamos instalar essa versão, né? E nesse processo eu corrompi o sistema operacional, deixava de funcionar lá, meu pai tinha que chamar a gente para arrumar o computador. Na época ele tinha alguns colegas do banco que manjavam um pouco mais, iam lá e tal, né? E eu lembro de uma vez até um colega dele disse, não, deixa o guri
fazer isso porque é assim que ele vai aprender, né? E ele sempre nunca me puniu por isso. Ele sempre Bom, te incentivou. sempre foi um incentivo, né? E aí, de tanto errar, né? Eu acho que isso já foi uma sementinha de empreendedorismo que foi plantada ali lá em 94, 95, né? De tanto errar, mas vamos continuando aqui, tentando, a gente vai acertar, né? E era um desafio, assim, cara, porque, por exemplo, para instalar um Windows 95, que era esse que tu utilizava, tinha 14 disquetes de 1.44 que tu tinha que ir trocando o disquete, né? Instalava me lembro quando eu fiz um trabalho para o hospital lá da nossa cidade, tinha que atualizar, porque eles estavam modernizando os sistemas, tinham que atualizar alguns computadores para o Windows 95, porque tinha o Windows 3.11. Então, na parte de administração lá, eles tinham 3 ou 4 computadores, eu trabalhei um final de semana lá atualizando os sistemas operacionais. E quando lá no 13º, 14º disquete, o disquete corrompia. Cara, tinha que começar tudo de novo, tinha que preparar o disquete, né? Sim. Tinha que gravar o disco de novo, trazer para a máquina de novo, né? Era uma outra realidade, né? Hoje é tudo meio pronto. É, né? Eu me senti agora, na época eu era analista de planejamento financeiro, né? Trabalhei em algumas grandes empresas, o cara esquecia de salvar os arquivos, então tu ia lá, montava toda uma modelagem financeira, pá, travava o Excel e já esquecia de salvar o Excel, cara. Aí tu perdia tudo. Hoje ele salva automático, né? Legal o salvamento. É, que coisa. Pô. Mas muitas vezes, então, a gente vivia, assim, situações, assim, que pensava, o que eu posso fazer agora? Para onde eu recorro, né? O que eu tenho que fazer? E aí tinha que ir dando um jeito, né? Tinha que ir provendo soluções. Persistindo, né? E encontrando soluções, né? Importante isso aí. E eu, né, voltando aqui, nós na Rosseto e Lorenzi, lá a gente costuma atender vários perfis de clientes, sejam muitos, mas a maioria, ou eles estão com problemas de finanças, problemas de dinheiro, o cara trabalha e acaba, muitas vezes, trabalha muito, não sobra dinheiro pra mim, né, então, ou aquele cara que tá querendo crescer e não sabe muito bem como fazer isso de uma forma estruturada. Então é muito comum a gente olhar tanto para eficiência, além de olhar para canais de crescimento, a gente olhar para eficiência, redução de custo, né, para se fazer uma forma inteligente. E tanto tu, né, Thiago, da RBN, quanto o Thiago Bobinotti da Plano B, eu vejo que a parte de tecnologia, e tanto na parte de infra, segurança, e tanto na parte mais de automação, ela é essencial hoje para quem quer se manter competitivo no mercado. Então muita gente vai, mas é um custo, é algo que eu vou investir, não sei quando que vai se pagar, se vai valer a pena, né? Então, eu acho que tem vários fatores bem interessantes aí nesse viés de negócio, que eu queria até para os dois, eu pergunto para os dois, o quanto que a conexão dos negócios de vocês acabam acontecendo, né? E quais são esses benefícios que vocês acabam trazendo para os clientes, porque para nós, na visão estratégica, cara, a tecnologia é primordial para te manter no mercado, né? Bom, Thiago, quer começar por aí ou quer que eu comente aqui? Pode começar. Bom, eu vejo que nessa parte, a gente dentro da Plano B, apesar de a gente focar muito na parte de automação, existe uma linha muito tênue entre o que é o software, né, o que depende do software e o que depende da infraestrutura. E acho que aí é que às vezes o pessoal mais tem dúvida, né? Mas é tecnologia, tudo é tecnologia. Qual que é a grande diferença, né, da onde a gente se envolve, de onde o Thiago se envolve, por que a gente tem uma sinergia até mesmo de clientes, de negócios e complementos. Não adianta nada hoje ter uma tecnologia muito boa, tu ter um software muito bom, tu ter toda uma operação ali automatizada, se a tua infra, né, digamos assim, a tua estrutura física mesmo, ela não te suportar. Então, para a pessoa entender na prática, é a mesma história de tu querer entrar num site, o site pode ser lindo, maravilhoso, mas tu tenta entrar nele e não carrega. Por que ele não carrega? Bom, provavelmente porque tem algum problema de servidor, pode ser algum problema de código também, mas tem várias coisas ali que acabam interferindo. Então, a eficiência de um negócio hoje, ela depende sim de tecnologia de software, de tu ter ali uma melhor, né, tá atualizado, tá utilizando o que tem de mais recente, seja com inteligência artificial ou não, mas também estar fisicamente bem preparado. A gente tem clientes, casos, né, Thiago, a pessoa tem um baita sistema, mas o computador que a pessoa utiliza para trabalhar
não é uma boa máquina, não tem as configurações necessárias. Ele não vai conseguir utilizar o sistema como deveria. Então, muita coisa o sistema faz, mas é óbvio que vai ter interação humana ali necessária que ele não vai conseguir usar da melhor maneira. Então, ter uma boa infraestrutura também influencia diretamente em ter o teu sistema funcionando e principalmente quem estiver utilizando, quem estiver trabalhando, né, os teus postos de trabalho, estarem performando também, porque a gente fala de performance não é só, o sistema carrega mais rápido, faz mais cálculos ou funcionalidades ao mesmo tempo, não. Também tem que quem esteja utilizando consiga performar em cima dele. Aí entra também muito da infraestrutura, seja de internet, de computador. Então, nós vemos como um principal aliado aquilo que a gente faz, ter uma empresa ou ter um suporte de infraestrutura na empresa que a gente vai estar atendendo. Se não, fica aquela coisa, o sistema não funciona. Poxa, mas não é às vezes o problema o sistema, o problema é a máquina, o equipamento, é a internet, é a rede, é o cabeamento. Tudo isso que são coisas que muitas vezes a gente não vê ou a gente acha que é tudo igual, influencia diretamente, né, Thiago? Sim. A nossa visão é bem semelhante a essa que tu trouxe, Thiago. Eu penso assim, que nós cuidamos da via, né, ou da estrada para que esses processos e essas inovações, essas automações, elas tenham fluidez, né? Então, não adianta eu querer ter um fluxo bom, querer ter performance, querer ter resultado, se a minha infraestrutura não estiver adequada, né? E aí, pensa-se tanto na parte de conexão, né? As camadas de segurança, né, são importantes para sinalizar o que pode, o que não pode, para identificar fluxo de dados, né? O que está entrando, o que está saindo, né? Quem que pode acessar, quem que não pode acessar, né? Às vezes, coisas simples, tá? Por exemplo, de performance de um sistema, hoje, que pode estar em nuvem, por exemplo, está lento dentro da empresa. Aí tu vai analisar, vai fazer uma análise do que está acontecendo, pode um usuário conectado no celular lá no Instagram tá concorrendo com o cara que está acessando o ERP, tá na nuvem. E aí o ERP tá lento, porque tem vários usuários conectados em YouTube, Instagram, TikTok. Então, o que é importante para o negócio? Não, o importante é o ERP. Então, a gente estabelece, às vezes, regras, né? Prioridade de tráfego, né? Restrições de acesso, limitações. E isso traz um impacto para o uso dos sistemas, para o uso das automações, né? Para que entregue o resultado para o negócio. Então, a tecnologia sozinha, ela não faz nada, né? Mas também, não adianta eu ter pessoas e processos se a minha tecnologia não estiver ok, né? Basicamente, não adianta ter um Porsche, vamos fazer uma analogia para ele ter um Porsche andando numa estrada esburacada. Não vai atingir a performance perfeita. Não vou Tu conseguir. até tem um motor bom, mas tu não vai conseguir acelerar, porque a estrada não permite. Então, a estrada tem que estar bem pavimentada, mas tem que ter sinalizações adequadas também, né? Nas áreas de riscos, né? Limitações de velocidade em determinadas áreas, aumento na outra. Esse exemplo cabe bem, né? De uma estrada, né? Tem que estar bem pavimentado para eu poder usar todo o recurso que eu tenho. Nós tivemos um caso, né, Thiago, de um cliente que tinha uma Ferrari na mão, um RP referência de mercado, mas a parte de infraestrutura dele estava precária em algumas situações, em alguns pontos, cabeamento estruturado, né, controle de tráfego na rede, né, então a gente melhorou essa parte para que pudesse dar um resultado lá para o usuário que está acessando o sistema, né? Que logo vai gerar uma performance no negócio do cara, né? Do empreendedor, vai ter mais resultado, às vezes vai conseguir vender melhor, às vezes vai precisar de menos mão de obra, porque as pessoas vão estar mais com um trabalho mais eficiente, tu vai ter uma qualidade melhor de atendimento e no fim das contas vai gerar mais caixa para o cara em algum momento. Né? Exatamente. E querendo ou não, acho que isso é uma similaridade, acho que tem uns 3 negócios aqui, é um trabalho também muito consultivo, porque o cliente, ele não tem, às vezes, o domínio de toda a informação, e nem é a responsabilidade dele ter o domínio de toda a informação. E conectar os pontos, entender o detalhe técnico, saber identificar ou distinguir se o problema é na infra, se o problema é no software, né, no sistema. Então, o trabalho consultivo que a gente acaba aplicando tanto da infra quanto também ali no sistema,
ele é super importante, porque nesse caso que o Thiago trouxe, nós fomos coerentes, digamos assim, em apresentar para o cliente que o problema, apesar de não ser um software que nós implantamos, não estava na questão do software e que eles precisavam olhar para a infraestrutura, coisa que eles não tinham olhado até então. Eles só estavam olhando, poxa, o meu sistema não funciona, o software demora muito para funcionar, a minha equipe não consegue utilizar como deveria. A gente foi atrás ali de entender, mesmo não sendo na nossa área, mas tendo um conhecimento um pouco maior, digamos assim, a gente viu, olha, não é o problema aqui o software. Vocês não estão olhando para o outro lado do negócio de tecnologia, dá para dizer assim, dentro da empresa, que é a parte da infraestrutura de vocês. E aí entrou todo um trabalho ali de alguns meses já que está sendo lá realizado, que mudou completamente a performance deles. Então, é óbvio, tiveram que fazer mudanças, tiveram que ter investimentos, mas esse investimento ele acabou sendo pago com o que eles já tiveram de melhora de performance. É incrível, assim, a percepção ela fica muito nítida depois que tu faz essa mudança de infra, como a coisa ela funciona muito mais fluida, né? Claro. E isso acho que também é um trabalho muito do lado financeiro e estratégico, às vezes. Tu tem um trabalho aí consultivo, óbvio que tu vai estar olhando mais para os números, mas, poxa, eu tô com uma perda de eficiência. Onde é que exatamente está essa perda de eficiência? Ter essa visão consultiva para distinguir. Porque às vezes quando a gente está muito focado no próprio negócio, a gente não consegue ter isso, né? Sim, a gente está muito na operação, tem funcionário, tem sócio, tem equipe, tem tudo. Poxa, às vezes alguém com um olhar de fora vai olhar e vai dizer, cara, tu tá tentando resolver o problema aqui, mas o problema não é bem aqui, né? Sim. E aí tu trouxe essa questão, né, Matheus? Aí até queria que tu falasse um pouco mais, porque acho que tem muito a ver com o que acaba acontecendo com a área da tecnologia, que é o pessoal ter o interesse, ele sabe que é importante, mas quando bate na hora do investimento, ele vê como custo. Isso. E aí isso acaba travando muitos projetos. Eu não sei para o Thiago, mas para nós aqui, acredito que sim, né? Porque é muito semelhante nessa parte, trava muitos projetos. Como ser trabalhado isso, ou como que talvez o empreendedor pode ver isso também de uma maneira diferente, olhando para números, olhando para a parte financeira? Não, eu acho que a pergunta é muito importante, porque basicamente a gente tem que entender o que é custo e o que é investimento, né? Então, na verdade, tem conceitos financeiros que são... Primeiro, existe uma diferença entre custo e despesa, né? Então, o pessoal fala em custo, mas muitas vezes é despesa, né? Então, o custo é tudo que está relacionado à tua receita diretamente. Então, tu vendeu um equipamento, o custo daquele equipamento, no caso, né? Um tênis, tu vendeu um tênis. O custo do tênis é o custo. Mas a despesa de marketing, de luz da loja é uma despesa. Então, existe. Então, um é diretamente ligado para a receita, o outro é a estrutura que sustenta o negócio. E tem um terceiro que é o investimento, que é o que tu faz, né? Que o pessoal às vezes fala de custo ou despesa, mas na verdade ele vai te trazer um retorno. De alguma forma, pode ser quantitativo ou qualitativo, né? Então, a gente sempre gosta de olhar e entender muito bem o porquê que é, o que é, né? O que está sendo feito. E no caso da tecnologia, bem simples. Quem nunca deixou de comprar alguma coisa porque tinha uma fila enorme lá que o sistema tá lento hoje? Ah, tô provando aqui, caiu o sistema. Aí tu pensa, tu tá deixando de ter uma receita. Porque tu vai ver, muitas vezes é porque tu tem uma infra que não tá suportando a operação. Então os números, eles contam uma história. Que eu gosto de falar que os números, eles contam uma história. Só que a gente tem que saber ler essa história. E aprofundar cada uma delas. Então, quando tu começa a entender teu resultado, analisar teu negócio, e começa a ver que existe aquela linha lá de despesa, quando tu vai olhar na ponta, no dia a dia, tu tem que ir lá entender por que ela existe. E aí tu vai começar a ver lá na operação o que tá acontecendo. E aí tu vai ver muitas vezes que, cara, eu tô deixando de trazer minha receita porque eu não investi talvez numa infraestrutura adequada. Ou eu tô tendo que contratar mais pessoas porque eu não quis investir numa automação, né? Ou minha receita não tá bom porque eu contratei a Plano B Marketing lá para me ajudar a estruturar meu negócio. Então, isso tudo tem que ser muito bem avaliado. O que é um ponto importante? É tu tentar trazer isso, mensurar de alguma forma. Então, eu acho que tanto para vocês na hora de vender, acho que ajudaria muito tentar tangibilizar o ganho. Acho que isso ajuda para o pessoal do outro lado entender e o empresário também entender. Bom, se eu vou investir isso, o que vai acontecer no meu negócio? E simular alguns cenários e, acho que se paga em 1 ano, se paga em 2 anos. Então, é trazer um pouco para esse lado, assim, de, tipo, se vai se pagar em quanto tempo e também as possibilidades dos ganhos qualitativos, né? Que é
bem-estar do cliente, bem-estar da equipe, satisfação, recompra daí. Exato, dor de cabeça, aquela coisa toda que tu vai deixar de ter e tu vai poder dedicar tua energia porque tu é melhor e vai permanecer. Então, do nosso lado, a gente vê muito nesse quesito. Assim. Uma das coisas que a gente traz como um valor da RBN Tecnologia, e eu vejo que é algo também nas empresas de vocês, que é esse olhar para o negócio do cliente, né? Tratar o cliente na sua individualidade, tá? Porque eu falo isso na empresa, esse talvez é o maior benefício que nós podemos trazer para os nossos clientes. É entender como que o negócio deles funciona e ver aquilo que faz sentido para ele, que vai ser bom para ele. Então, a gente costuma trazer muitas ideias, muitos insights para os nossos clientes, a partir do nosso conhecimento de mercado e do conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo do negócio do cliente, né? Então, muitas vezes, nem é algo da nossa área de atendimento, não faz parte do nosso portfólio, não está no nosso escopo, né? Mas a gente identifica oportunidades e leva para o cliente. Então, isso trata o cliente na individualidade e a gente, apesar de isso demandar um esforço maior, né? Especialmente quando a gente fala em escalar um negócio, mas isso traz uma percepção de comprometimento. O cliente entende que a gente está comprometido com, né? Às vezes a gente vê, entra em alguns cenários onde a gente vê que existia um histórico de às vezes, até uma competição entre o pessoal de infra, o pessoal de sistema. Não é problema de infraestrutura. Aí o pessoal do sistema fala, não é problema do sistema, o meu sistema está tudo certo. Como que fica o cliente no meio desse fogo cruzado, né? Então, lá na empresa é proibido entrar nesse jogo, cara. A gente fala assim, o problema do cliente é nosso problema. Não interessa quem que é o culpado, qual que é a causa. Nós vamos abraçar e nós vamos resolver. Depois, a gente dá nome ao problema, identifica por quê, né? Implementa ações para que não volte a acontecer aquele problema, né? Mas isso gera um comprometimento, gera uma percepção de compromisso do cliente acerca dos nossos serviços. Responsabilidade, né? Responsabilidade. É uma coisa que parece tão óbvia, mas ela faz muita falta e na prática ela muitas vezes não acontece. Essa questão que o Thiago trouxe, ela é uma questão que acaba acontecendo, acho, também na área financeira, né? O problema é uma área, não, o problema é outra. Mas o problema é o comercial que não está faturando, não, o problema é a operação lá que está gastando mais do que deveria, né? Ou está desperdiçando, coisas assim. Então, eu acho que isso sim é uma coisa que é importante falar, porque é completamente diferente quando tu olha para o cliente como se fosse tu cliente também, né? Esse mesmo exemplo que eu trouxe, a gente não teve nenhum benefício em dizer para o cliente assim, olha, benefício que eu digo financeiro, né? A gente não vendeu nada, mas a gente olhou para o cliente assim, cara, teu problema é o nosso problema. Vamos olhar para o sistema está funcionando bem, então vamos olhar para a infra. Mas a infra não é contigo? Não é comigo, mas então vocês procurem uma empresa para isso. E atuamos junto naquilo que precisou, identificamos, apoiamos o que foi necessário, e isso também nos ajudou para aquilo que a gente tinha de desenvolvimento de sistema ou de oportunidades. Então, quando tu não vê um como inimigo do outro, na verdade, o cliente ganha e quem está ali também acaba ganhando. Agora, quando começa a ter muito uma rivalidade ou uma coisa assim, isso aqui não é meu, não é problema meu, então que resolva, né? E eu acho que isso acontece muito também quando tá olhando para o financeiro, né? Onde é que tá o buraco? Onde é que tá a falha? Onde é que tá o furo, digamos assim, né? Sim. Onde é que tá o problema? Acaba também tendo, acho que muito esse desafio dentro da empresa, e aí talvez pode falar até um pouco melhor, Matheus, mas eu também quero ouvir o comentário do Thiago ali, dentro da própria empresa, né? Quando a gente tem os desafios com a nossa própria equipe, porque quando a gente vai no cliente, a gente está todo mundo na mesma cultura ali, né, Thiago? Então, toda a minha equipe, a equipe da RBN, ela vai com o objetivo de que se o problema é do cliente, o problema é nosso também. Agora, tem as coisas internas também que a gente tem de desafio com a nossa própria equipe, que às vezes acaba sendo difícil manter todo mundo motivado,
e com essa visão interna também, do tipo, olha, se a gente tem um problema no cliente, não é por falha de um ou do outro, não é um problema de um ou de outro, mas como fazer para manter o pessoal engajado também internamente. Eu acho que isso, tanto tu, Matheus, quanto o Thiago, tem propriedade aí para falar com a experiência que vocês já têm aí de negócio. Não, show. Começo aqui, primeiro, parabenizar a tua visão estratégica de longo prazo. Quando tu chegou no cliente, tu não pensou só a plano B naquele momento. Pensou porque uma vez que tu fez isso, tu chegou lá e viu que o problema do cara não era exatamente tudo que queria resolver, e tu indicou o Thiago para fazer a parte de infra, tu cativou aquele cliente para... tu criou um vínculo com esse cliente, ele criou uma confiança em ti. Então, esse é um cara que provavelmente ele vai te indicar para outros. Com certeza ele vai te manter mais longo tempo na carteira, né? Então, porque tu tem um custo de aquisição para cada cliente. Então, entrando já na parte de finanças. Então, se tu tem um custo do cliente, muitas vezes ele tem que ficar um tempo mínimo dentro do teu negócio para ele ser rentável para ti. Então, se o cliente fica girando muito tempo, né? Principalmente no nosso caso, são serviços, a gente tu vive assim meio que uma ilusão de que tu tá ganhando dinheiro, tá trocando, mas o custo que tu tem ali de equipe, de marketing, de estrutura, de fazer o kickoff, fazer tudo, acaba muitas vezes corroendo toda a tua rentabilidade. Então, quando tu faz uma jogada estratégica dessa, que é de quem tá em cima mesmo, que é criar a cultura, diz, cara, vamos tratar bem esse cara aqui, que ele vai ficar comigo mais tempo. Aí até um parênteses, né? Poderia ter chegado lá e só ter dito assim, não, tem que trocar o sistema. Né? Poderia ter sido essa visão, mas não é o objetivo quando a gente está querendo uma coisa a longo prazo, realmente. É isso aí. E aí, trazendo também para o âmbito, né, dentro de negócio, já atuei em algumas empresas, já tive alguns cargos de liderança também. Existe muito a cultura, às vezes, dos silos, né, de cada setor ter a sua individualidade e achar que eles são indivíduos dentro de uma organização, mas na verdade tudo é uma engrenagem. Então, acho que o grande papel de quem está mais no papel de liderança é trazer a visão de que eles são engrenagem, que existe fluxo de processo, que cada um tem sua importância, mas aquilo tem que fluir. Lógico que tu vai ter algumas limitações de cada um, tu vai ter que botar umas barreiras para não ter o conflito de interesse, já é por isso que tu acaba setorizando também, para tirar uma governança, né? Mas aquilo tem que fluir de uma forma inteligente e sempre em prol do negócio do cliente na ponta, não em prol de quem está ali fazendo, né? Então, e isso vai muito através da comunicação clara, tu entender, né? Valorizar a pessoa que está fazendo aquilo, por que aquilo acontece. Então, muitas vezes, tu mostrar que aquilo que ele está fazendo vai impactar lá na ponta. Então, essa parte da comunicação ajuda muito a quebrar essas barreiras, né? E também vai te trazer mais resultado, o negócio vai funcionar melhor, e é algo que a gente também sempre tenta trazer, assim, nesse viés de eficiência operacional, eficiência cultural, né? E eu acredito, como, né, o Arthur falou, vocês também devem ter dentro da cultura, né, desses conflitos internos. Como é que tu gerencia isso? Qual que é o meio de comunicação que vocês têm utilizado, né? Certo. Bom, vou contar um pouquinho, então, uma historinha aqui, um pouquinho do nosso dia a dia, né? Nós somos uma empresa familiar, né? Apesar de nós termos 26 anos no mercado, eu considero que nós somos uma empresa jovem, porque nós ainda estamos num processo de crescimento como se fôssemos uma empresa jovem, como se fôssemos uma startup. Porque, como nós falamos, a tecnologia mudou muito ao longo desse tempo e os negócios relacionados à tecnologia mudaram também. A forma de trabalhar mudou também. Então, desde o ano de 2019, nós mudamos o nosso modelo de negócios e começamos a trabalhar de uma maneira muito mais proativa do que reativa. Então, isso praticamente, ali foi uma mudança tão significativa que praticamente ali começou uma nova empresa, né? Apesar de o CNPJ ser o mesmo ainda lá de 1998, ali eu gosto de pensar que nasceu uma nova empresa, um novo modelo de negócio. Tá? Não foi algo que a gente inventou, né? Algo que já existe no mercado, que é esse modelo de provedor de serviços gerenciados, ou a sigla em inglês é MSP, né?
E esse modelo de negócio, ele tem um foco muito mais na sustentação, em manter funcionando do que em reagir quando algo acontece, né? Então, então o modelo que se tinha antes era o modelo que o mercado chamava de break fix, né? Que é quebrou, conserta. Deu problema, liga para os caras da TI, eles vêm aqui e resolvem. Nós não, nós somos contratados para não deixar que o problema aconteça, tá? Para manter funcionando. Então, isso mudou o nosso modelo de negócio e a partir dali a gente começou a se estruturar. Nós vínhamos crescendo, mas a partir dali a gente começou a crescer a um passo mais largo um pouco, tá? E as dores do crescimento vieram, tá? Neste processo, eu comecei a identificar que eu precisava me desprender um pouco do operacional, apesar de não perder esse contato com o operacional, né? Eu precisava sair um pouco do executivo. Não era eu que ia fazer a mão na massa lá. Por mais que tu gostasse disso. Por mais que eu gostasse. Mas que é o grande dilema da maioria dos empreendedores, né? Então, eu tive que começar a me afastar um pouco. Só que o que acontece? A equipe, às vezes, não estava com a mesma cultura, com a mesma mentalidade que eu. Só uma dúvida, Thiago, desculpa te cortar. Era a mesma equipe. 2019 teve essa mudança de visão de negócio, de modelo de negócio, mas a equipe ali, ela se manteve a mesma. Tu não teve troca de peças, ou teve? Teve. Nesse período tiveram trocas de peças, né? Por vezes, assim, saiu um cara técnico muito bom e a gente pensava assim, o que nós vamos fazer agora, sabe? Eu me lembro de uma época que eu perdi um analista bom, né? E aí tinha outro ali que era o backup dele, né? Então esse cara se tornou o oficial, né? Titular. E assim, aí nós saímos de férias, cara. Uma semana de férias. Aí eu tô lá nas minhas férias, que empreendedor tirar uma semana de férias já tá. Eu consegui fazer isso depois de 20 anos empreendendo, né? Chega um WhatsApp do abençoado lá, né, nas férias. Vou sair também. O backup saiu, né? E agora, né? Mas, cara, a gente acha que as coisas vão às vezes, a gente tem que entender, cara, que as dificuldades que vêm para nós são para nos fortalecer, cara, são para nos... Se a gente se manter e souber contornar isso, saber vencer a diversidade, com certeza algo melhor virá, né? Então, nesse caso, foi exatamente isso, né? Saímos, bateu na hora aquele medo, assim, né? Mas vamos enfrentar isso. E melhorou. Mas, durante esse processo de troca pessoas, né? De vem para cá, vou mais pro estratégico, saio um pouco do executivo. Eu tive que dar passos atrás, tive que voltar. Me lembro eu tinha até saído da sala da equipe técnica, tinha ido para outro lugar da empresa, trabalhar numa sala mais ali onde ficava o administrativo, né? Pensando mais no estratégico da empresa. E passou-se uns meses e eu entendi, cara, eu preciso voltar para dar um passo atrás. Preciso voltar para sentar com a galera lá, para que as coisas aconteçam do jeito que tem que acontecer. Então, como eu disse, nós somos uma empresa familiar, né? Nesse período, a minha esposa, ela veio trabalhar comigo na empresa. Ela era da área da educação, a formação dela era pedagogia, e eu vendi essa ideia para ela, e ela, corajosa, ela assumiu e veio para uma área totalmente diferente para ela, né? E ela foi cuidar do back-office, né? Do administrativo, faturamento, fiscal. E ela trouxe um acréscimo muito bacana, porque ela é educadora. Então, ela trouxe essa questão da educação relacionada à cultura, né? Desenvolvimento de soft skills. Isso, para nós, foi muito importante como equipe. Ainda mais na área de tecnologia, que é todo mundo mais técnico, mais fechado, mais... introvertido, dá para dizer assim, né? Exatamente. Isso foi um fator determinante para que a gente hoje tenha os resultados que a gente está tendo. É um trabalho não é um trabalho de curto prazo, né? Mas a gente começou a tratar, apesar da resistência interna, né? Cabeça de um técnico, cara, falar de
desenvolvimento de comportamentos, não faz sentido para ele. Ele acha que isso, no primeiro momento, ele acha que isso é uma bobagem, né? Uma perda de tempo. Mas a gente começou a falar, galera, nós vamos crescer. Nós só vamos crescer se vocês desenvolverem as características de liderança de vocês. Hoje você é sozinho aqui, nessa área, mas amanhã ou depois você vai ter 2 ou 3 ou 4 ou 5 pessoas para liderar. E eu não vou poder ficar aqui no dia a dia falando como que você tem que lidar, né? Quando surge um desafio, né? Qual que são os valores da empresa. Então a gente sentou junto com a equipe. Uma das primeiras coisas que a gente fez, a gente sentou junto com a equipe e a gente desenvolveu um manifesto. A gente fez um manifesto. A gente começou a escrever junto com eles quem que a gente era, né? Qual que era o nosso propósito de existência, para que a gente servia, qual que era a nossa missão como empresa, quais que eram as coisas que eram importantes para todos nós, quais que eram os nossos valores. E dessa conversa, desse bate-papo que durou uma semana ali, alguns dias, né? E voltamos e revisamos, surgiu então um manifesto. Nesse manifesto a gente tornou explícito essa nossa cultura, o que era valor para nós. Então mandamos fazer um quadro lá e colocamos na parede para que a gente continuasse com essa percepção viva dentro da empresa. Então começaram a ter um processo de amadurecimento da equipe. E isso foi fundamental para que a gente pudesse estar fazendo daí de forma segura essa migração do operacional executivo para o estratégico, né? Então nós estamos agora com uma equipe muito boa, né? Não estou tendo mais tanto rotatividade na equipe, né? E o trabalho, né, da Josi hoje como diretora operacional, como CFO, né, ela olha para essas questões relacionadas também a desenvolvimento de carreira, né, a perspectiva de futuro da equipe, trabalha questões de cultura, e isso foi muito importante para a nossa maturidade profissional. E está nos permitindo hoje organizar melhor as funções de cada um, né? E para que cada um entenda as responsabilidades que tem e o compromisso. Porque eu falei de valores, né? Valores de atendimento, de comprometimento, de olhar para o negócio do cliente. Se o cara que faz o atendimento de primeiro nível lá, que está na ponta, que está falando com o usuário, ele não souber disso, isso não estiver claro para ele, oportunidades vão passar ali e ele não vai identificar. E eu fiz esse questionamento porque eu sei que é muito difícil, como tu falou, né, Thiago, nós sermos proativos, nós que estamos na frente, na liderança, é muito fácil. A gente teve que ser proativo até mesmo para começar a empreender. Mas transmitir isso para quem está junto conosco nem sempre é uma coisa fácil e óbvia e tranquila de fazer. Então é interessante esse ponto que tu trouxe de cultura, de realmente colocar todo mundo na mesma mesa, dá para dizer assim, né, para conversar, porque seja o primeiro nível, ou seja o cara mais experiente, todo mundo tem que estar proativo para fazer essa mudança que tu trouxe, né, de não ser mais uma empresa reativa, né, só solucionando problemas, e ser realmente uma empresa proativa de evitar os problemas. Sim. E a gente tenta fazer isso quando a gente vai atender os clientes. É um desafio, inclusive, aí eu trago um ponto de vista meu, assim, uma experiência que a gente tem muito, que às vezes a gente tem também esse perfil proativo, mas o cliente, às vezes, ele não segue o mesmo ritmo, e aí é difícil também tu conseguir implementar isso, porque são pessoas, a gente sabe que todo mundo tem um dia que tá melhor, tá pior. Lá na empresa a gente não sabe muitas vezes como é que é a cultura daquela empresa, a gente tenta implementar a nossa, e já sabe que é um desafio muito grande, mesmo sendo uma empresa pequena, né, como a gente mas é muito desafiador tu ser proativo, e se do outro lado isso também não tiver. Então, o meu questionamento foi por isso, porque não é uma simples mudança. Não vamos só mudar aqui, agora vamos ser MSP, né? Mudou o nome e tá tudo certo. Não, é uma mudança completamente de operacional,
no dia a dia, né, das atividades, porque com certeza vocês têm rotinas lá que daí vocês precisam cumprir, Sim. coisas que vocês precisam verificar. É completamente diferente de estar ali esperando a coisa, né, aparecer para te ir atrás de resolver, né? É uma mudança de mentalidade, né? Exato. Metanoia que tem que acontecer. Exato. Ainda lembrando de uma situação, eu tenho um colega hoje, um colaborador, que ele, por muito tempo, ele foi o CLT tradicional, tá? Chefe e empregado, patrão, empregado. Essa relação distante nas histórias de trabalho que ele teve. Quando ele começou a trabalhar conosco, eu disse, cara, aqui a cabeça é diferente, nós estamos juntos, nós estamos no mesmo barco, todo mundo tem que remar junto, né? Se um dia um tiver mais cansado ou estressado com alguma coisa, a gente vai ter que compensar, mas nós temos um objetivo como organização aqui, como empresa, né? Nós temos que avançar nesse objetivo, né? E por muito tempo ele teve eu ainda percebi alguns comportamentos que eram resultados dessa história dele, né? Nós tivemos uma conversa assim, cara, como é que tá? Chamamos no particular, como é que tá e tal. E disse, mas eu não vejo mais assim. Eu não vejo, eu acho que agora eu já entendi, E aí eu perguntei para ele, cara, eu vou te fazer uma pergunta. Tu acha que o teu comportamento, a tua atitude, é a mesma quando eu tô presente na sala e quando eu não tô? Aí ele parou assim e disse, é diferente mesmo. Ele disse, é isso, é sobre isso, né? Não é porque eu tô junto na sala que tu vai ter que mostrar ali, né, se vestir de um papel ali de funcionário, cara, tá produtivo e tal. Aí, quando eu não tô presente, agora eu sou relapso, eu fico disperso, eu falo, eu converso muito, eu dou muita risada, eu distraio a equipe. Não, tem que ter esse compromisso de que eu sou a empresa também, né? E essas conversas de 1 a 1 que a gente tem internamente, elas nos ajudam a trazer essa percepção da cultura, da mentalidade, né? E sempre deixar sempre claro os objetivos que a gente tem como empresa. A gente, quando fala isso para a equipe, quando a gente compartilha com a equipe os nossos objetivos, os nossos sonhos, o que a gente está almejando, a gente vê um impacto assim, imediato, sabe? A galera fica animada. Compra o sonho, né? E é um trabalho contínuo, né? Isso que é interessante também, é um desafio que tu não resolve uma vez só, né? Tu tem que continuar esse processo aí de... não é só implementar a cultura, mas continuar regando ela, né? Fazendo ela se manter viva ali com a equipe. É um desafio grande aí. Mas acho que a gente está indo para o nosso final aqui, infelizmente, né? O papo estava muito bom, mas a gente já viu aí que estamos estourando o nosso tempo. Então, Thiago, deixar o espaço agora aí para te fazer um pitch final, para quem quiser conhecer mais a tua história, quiser conhecer a RBN, o trabalho de vocês também mais a fundo. E já de antemão te agradecer aqui pelo tempo, pela conversa, foi excepcional. A gente já teve outras conversas em paralelo, sempre é um prazer aí conversar contigo e poder ouvir um pouquinho melhor aí da tua história e também da tua experiência. Obrigado aí pela participação. Imagina, eu que agradeço, Thiago, Matheus, por essa oportunidade. Eu gosto muito de falar sobre a empresa, né, sobre a RBN Tecnologia, e fico à disposição, né? A RBN Tecnologia hoje tem essa missão de ajudar empresas na parte de conformidade regulatória, de segurança e de sustentação do negócio, né? Então, empresas aí que hoje têm pouca transparência sobre como está a sua infraestrutura, que querem ter uma visão mais clara, né? Tem algumas incertezas, quer identificar se tem risco ou não tem risco, se está bem alinhado com o planejamento estratégico da empresa, se a tecnologia ela é um braço que sustenta, né? E que viabiliza que a empresa atinja os seus objetivos estratégicos. Então, a gente está à disposição, né? Quem quiser. Como é que o pessoal encontra você? Site, Instagram, LinkedIn? Isso, estamos no site rbntecnologia.com.br. Se buscar no Google lá, RBN Tecnologia, vai nos encontrar, tá? Hoje nós temos atendimento Porto Alegre, região metropolitana,
estamos presentes aqui, e não só aqui, hoje nós temos cliente em 9 estados do Brasil, atendemos outras localidades, né? Apesar de estarmos fisicamente, aí nosso CNPJ está em Camaquã, mas os nossos negócios são muito mais fora hoje do que dentro da... Não tem fronteiras, Não né? tem fronteiras, né? Legal. Não, parabéns, Thiago, bacana por ter vindo aí, obrigado, muito legal conhecer a tua história, conhecer um pouco mais de ti, da tua esposa que está acompanhando a gente aqui. E para você que, assim como o Thiago, quer fazer essa transformação de sair de um empreendedor para um empresário, quer sair da operação e sim tocar o teu negócio, nós da Rossetto e Lorenzi conseguimos ajudar vocês a criar essa estratégia de crescimento, de organização, de gestão. Então pode procurar a gente lá no Rossetto com 2 S e 2 T's, Lorenzi com Z, de zebra e de igreja no final.com.br/LP. Pode achar o Fábio.Rossetto no Instagram e também pode me encontrar no LinkedIn, Mateus com TH.Lorenzi. Procure a gente pode te ajudar aí a apoiar nessa transformação. E, Thiagão, valeu, obrigado aí por mais esse episódio. Eu que agradeço aí, agradeço o pessoal, a audiência, obrigado aí por nos acompanhar em mais um episódio. Eu sou o Thiago Balbinotti, da agência Plano B. Quem quiser saber mais aí também do nosso trabalho de automação, de sistemas, de software, pode acessar lá o agenciaplanob.com ou me encontrar lá também no Instagram, @tbalbinotti. Vai encontrar ali conteúdo, vai encontrar bastante coisa sobre essa parte de tecnologia, inteligência artificial também, que não tem como a gente fugir agora. Parabenizar o Thiago aí pela história, mais uma vez. Mateus, obrigado pela parceria aí mais uma vez, de sempre. E agradecer também a Fórmula, né, que é os estúdios aqui onde que a gente está nos proporcionando aqui esse momento e mais esse episódio do Líderes de Sucesso. Então, agradecer aí toda a equipe, todo o pessoal e até o próximo. Muito obrigado. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades.